Efésios, capítulo de número 1, versículo 3 até o versículo 7. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Falar da igreja e falar de Jesus, do que ele fez por ela, nós vamos ver que as demonstrações dos sentimentos dele para com ela foram sempre superlativos. Quando se trata de Jesus, ter misericórdia da igreja é muito maior do que qualquer outra demonstração de misericórdia em qualquer outra ocasião, envolvendo qualquer outras pessoas. Se tratando do amor de Jesus pela igreja, também transcende qualquer outra demonstração de amor em toda a história. No Antigo Testamento, segundo a tradição dos judeus, o casamento era planejado ou arranjado pelos pais, tanto do noivo quanto da noiva. Então, o jovem, quando chegava na idade ou no tempo de assumir esse casamento, esse compromisso com aquela noiva que o seu pai lhe arranjou, tempos antes ele se comprometia com ela. O que hoje nós chamamos de noivado era o período que o moço ia assumir com aquela moça, e aquele compromisso já era um compromisso de casamento. Eles apenas não iriam se relacionar como um casal, não iriam morar juntos, mas eles já iam ter um compromisso moral entre um e outro. É o que aconteceu, por exemplo, com Maria, quando a Bíblia diz que José a havia desposado. Eles não eram casados, mas José já havia desposado Maria, ou seja, já havia feito o compromisso de assumi-la no tempo determinado. E esse compromisso, ele era público. Toda a sociedade sabia que aquele jovem estava se comprometendo com aquela jovem. Então, eles já tinham essa aliança, esse vínculo diante da sociedade. E foi por isso que José se apavorou quando a sua noiva se apresenta grávida. Eles não eram casados, não poderia isso acontecer. Por isso ele até cogitou em deixá-la. E quando chegava o tempo de assumir, vamos dizer, de avançar a fase e passar para outro nível e casar o jovem, ele pagava um dote para o pai da noiva. Depois desse trato feito, então consumado pelo pagamento do dote, isso poderia ser tanto em valores como em bens, tudo tratado entre famílias. Se pagasse o dote, então tinha o direito de prosseguir com o casamento. Enquanto não pagasse o dote, não tinha esse direito. Depois de pago o dote, então poderia dar andamento na cerimônia, marcar a data, oficializar o casamento. E quando o casamento estava marcado, um dia antes, o noivo ia até a casa da noiva com um cortejo. Eles pegavam a noiva e a carregavam em cortejo até a casa da família do noivo, onde seria o casamento. E ela passaria a noite ali, para no dia seguinte ela se apresentar pronta para o casamento. Lendo esse texto, nós percebemos que Deus, como Pai, fez exatamente como um pai dentro da tradição judaica. O apóstolo Paulo diz, no versículo 4, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus nos separou, nos predestinou. Deus planejou a igreja, versículo 5, para filhos de adoção por intermédio do que o Senhor Jesus iria fazer. Versículo 7, nós temos a redenção. Esse texto está dizendo esse passo a passo desta cerimônia. O pai arranjou, o pai planejou a noiva para o seu filho antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus
tinha que assumir a noiva, tinha que fazer o compromisso e desposá-la. Eu aceito casar com aquela que o meu pai separou para mim. E nós vemos o Senhor Jesus praticamente tomando essa atitude, quando ainda falando com o apóstolo Pedro, quando o Senhor Jesus ainda estava aqui na terra, e quando a palavra igreja, ela é dita pela primeira vez no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16 e o versículo 18, onde o Senhor Jesus disse que edificaria a sua igreja, onde o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Ele está tomando posse da igreja, ele está dizendo: estou assumindo a igreja, a minha igreja. A partir dali ele tem um compromisso com a igreja, mas não bastava apenas publicar esse compromisso, tem que prosseguir, tem que avançar, e nesse avanço inclui o pagamento do dote. Se quiser casar, vai ter que pagar o dote. E a noiva de Cristo, também teve um preço estipulado. A noiva de Cristo também foi avaliada. Você e eu, eleitos desde antes da fundação do mundo, antes que o Senhor dissesse haja luz, Ele já havia escolhido você, Ele já havia me escolhido para formar a noiva do seu filho, e o filho aceitou essa escolha. E em Mateus 16, 18 ele disse: ela é minha, eu edificarei a minha, é posse, igreja. E além de assumir a responsabilidade de desposar a noiva, ele também se dispôs a pagar o preço estipulado. Às vezes no Oriente, o dote para adquirir uma noiva é uma junta de boi. Às vezes, o dote para adquirir uma noiva é um alqueire, o que fosse tratado pela família. Mas o preço da noiva não tem nada a ver com aquilo que nós consideramos como sendo de valor aqui nesta terra. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, que nós fomos comprados por bom preço. Bom preço, na nossa linguagem, no nosso entendimento, é um preço barato, não é assim? Aí eu comprei tal coisa, eu paguei um bom preço, saí na vantagem. Mas esse bom preço aqui não está falando disso. Não está falando que o Senhor Jesus fez pesquisa para ver quem venderia mais barato ou em melhores condições. Esse bom preço não está dizendo que o Senhor Jesus pechinchou pela noiva. Não está dizendo que ele chegou no pai da noiva e começou a negociar para baixo. O preço da noiva de Jesus foi muito caro. Foi muito caro, de sorte que esse Pedro, que ouviu Jesus em Mateus 16, 18 dizer: eu edificarei a minha igreja. Pedro não fazia ideia do que Jesus estava falando. Igreja ainda era um mistério que só passou a ser desvendado a partir do derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, do qual Pedro então foi um dos líderes. A partir dali, eles começaram a entender um mistério chamado igreja. Pedro não entendia nada do que Jesus estava falando sobre igreja, muito menos sobre edificar essa igreja. Então esse Pedro, no final da sua carreira, convertido a Cristo, não mais aquele Pedro cortador de orelhas, não mais aquele Pedro negador de Cristo, não mais o Pedro das confusões, das precipitações, das palavras mal colocadas, mas aquele Pedro cheio do Espírito Santo, guerreiro na obra, corajoso, que andava pela fé. Aquele Pedro escrevendo a sua primeira carta no capítulo 1, no versículo 18, depois de muitos anos, a partir do instante em que ele viveu com Cristo, e depois de muitos anos do seu apostolado, dentro do conhecimento, dentro da experiência, ele disse assim: nós não fomos resgatados com coisas corruptíveis que você considera como corruptível. O apóstolo Pedro, quando fala coisas corruptíveis, ele não vai nivelar por baixo essas coisas corruptíveis. Na verdade, ele vai colocar aqui aquilo que o mundo mais valoriza no que tange aos valores monetários, dentro do entendimento do homem. Ele vai dizer: nós não fomos resgatados com coisas corruptíveis como prata e ouro.
Prata e ouro é muito barato pelo preço da noiva. A noiva não vale só isso. Esse preço é muito baixo. É como se eu pudesse ver Jesus conversando com o pai da noiva. E o pai da noiva dizendo: eu quero prata pela minha filha. E Jesus dizendo: não, prata é muito pouco por ela. E o pai da noiva dizendo: eu quero ouro. E Jesus dizendo: não, o ouro é muito pouco por ela. Porque foi Deus, o pai do noivo, que nos elegeu antes da fundação do mundo. E quando isso aconteceu, nós fazíamos parte desse mundo. Quem nos dominava, quem nos paternalizava, não era Deus, era o reino das trevas. Era o reino deste mundo. Foi de lá que nós saímos, foi de lá que fomos resgatados. E lá o que eles querem é prata, o que eles querem é ouro. E quando eles cobram ouro e prata, eles acham que estão no mais alto nível de valores. Então o Senhor Jesus surpreende: não, prata e ouro é muito pouco por ela, eu quero pagar mais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então 1 Timóteo capítulo 2 versículo 6 diz que Ele se deu a si mesmo em preço de redenção. Ele se dispôs a se despojar de si mesmo. Jesus pagou o preço altíssimo pela igreja. Ele está pagando o dote. Ele vai até o Calvário e vai derramar do que havia de mais precioso fisicamente, o seu próprio sangue, o sangue imaculado. Ele paga o preço, ele resgata a noiva, mas não foi com prata e não foi com ouro. Todas as vezes que alguém que está na igreja e passa a ser mais materialista do que espiritual, passa a ser mais carnal do que espiritual, esta pessoa está se rebaixando, ela está perdendo valor, porque a igreja vale mais do que ouro, a igreja vale mais do que prata, a igreja vale mais do que pedras preciosas. Jesus pagou o preço de sangue, aleluia. Ele pagou o dote, ele surpreendeu o pai da noiva, ele ofereceu mais pela noiva. Esse é o bom preço pelo qual nós fomos comprados. E aqui entra a nossa grande esperança. Se Deus o Pai, se Deus o Filho seguiram o ritual desta tradição matrimonial judaica, do pai escolher a noiva para o filho, do filho aceitar essa escolha e desposar a filha e dizer: eu vou assumi-la, e no tempo certo pagar o dote por ela. Até aqui tudo se cumpriu. Qual era o próximo passo? A data para oficializar o casamento. Mas eu disse que um dia antes o noivo ia em cortejo até a casa da noiva, para levar a noiva onde seria o casamento, que geralmente era na casa dos familiares do noivo. E porque aqui entra uma grande esperança para a igreja, porque se até aqui se cumpriu este rito, não é agora que a continuidade do rito vai falhar. Do que eu estou dizendo, meus irmãos, a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe, esta data ninguém sabe, mas o que nós sabemos é que o noivo, antes da data, tem que buscar a noiva e levá-la para a casa dos seus pais. Aleluia! Então, se o dote já está pago, ele vai vir buscar a noiva antes do casamento e vai levar para as moradas do seu pai. Aleluia! Esta promessa vai se cumprir, meus irmãos. Jesus virá buscar a igreja. É o que nós consideramos como arrebatamento. Ele vai buscar a igreja vai para as mansões celestiais. Aí vai se concretizar o que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo de número 19, o versículo de número 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Nós falamos que no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4, a igreja não aparece no texto, no contexto, no conteúdo, na história,
Não se fala mais da igreja, só se fala de Israel, só se fala deste mundo, só se fala do anticristo, só se fala da besta, do falso profeta. Mas no capítulo 19, a igreja volta a aparecer, mas não volta a aparecer aqui na terra. Não tem um povo aqui na terra, é um povo que está lá no céu. E esse povo, a Bíblia diz, a partir do capítulo 19, ele volta com Jesus, ou seja, antes do casamento, Jesus vai vir buscar a noiva. A noiva ia para a casa do pai para se aprontar, porque o dia seguinte era o dia do casamento. E aqui está dizendo, versículo 7, vamos nos regozijar, vamos nos alegrar, vamos dar glória ao Senhor, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. O Espírito Santo está preparando a noiva para esse dia. O Espírito Santo está preparando a igreja para o dia em que o noivo virá buscar e vai levar para a casa do pai, e lá na casa do pai vai aprontá-la para as bodas, e depois das bodas ela volta com ele para o cumprimento da palavra. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Isto vai se cumprir, o rito como ele é. Pastor, a igreja passa pela tribulação ou não? Pastor, a igreja vê a terceira guerra mundial ou não? Olha, Jesus vai vir buscar sua noiva. Jesus vai vir buscar sua noiva. Nosso negócio é lá, nosso negócio não é aqui. Grande tribulação é para quem não quer Jesus. Guerra mundial é para quem não quer Jesus. Noiva do Cordeiro vai embora. Jesus vai vir buscar a noiva. Aleluia, é um dia antes. Lá ela se apronta e se consuma as bodas do Cordeiro. Quantos são noiva do Cordeiro aqui nessa noite? Se você é noiva do Cordeiro, faça o que diz o versículo 7, regozije-se nessa noite. Se você é noiva do Cordeiro, faça o que diz o versículo 7, se alegra nessa noite. Se você é noiva do Cordeiro, faça o que diz o versículo 7, dai-lhe glória, porque você foi eleito antes da fundação do mundo. Jesus já te desposou, ele já fez um compromisso com você, ele já disse: eu vou te assumir, você é a minha igreja, e ele já pagou o dote. Você não foi comprado com ouro, você não foi comprado por prata, mas pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Não se rebaixe, não se desvalorize, teu preço é maior, você vale mais do que isso que você pensa. Não olhe para as riquezas desta terra, porque elas são pequenas, segundo as riquezas do que Deus tem preparado para cada um de nós. Se regozija nessa noite, se alegra nessa noite na presença dEle, exalta o nome dEle em forma de gratidão pelo preço que Ele pagou pela tua vida. Sinta-se valorizado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Tem muito mais do que Ele já fez. A Bíblia ainda diz: tende iluminado os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A Bíblia ainda diz, no capítulo 2, versículo 4 de Efésios: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, foi Ele que nos escolheu para o seu Filho, e o seu Filho nos assumiu pagando um preço alto pelas nossas vidas.